Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Agradecer ao Loures Fórum e ao António Tavares podermos falar sobre esta temática da habitação. Eu acho que na parte da contextualização, a importância da habitação e do seu contexto constitucional, do seu enquadramento constitucional, acho que os oradores anteriores já fizeram um belíssimo trabalho. Eu gostava de só deixar aqui algumas notas que se prendem com aquilo que o PSD, a nível nacional, pensa para a habitação e aquilo que teve o cuidado de prometer e de assumir como compromisso com os eleitores nas últimas eleições. Em primeiro lugar, enquadrar a habitação numa política integrada para as cidades e para as áreas metropolitanas. E depois dizer, e por isso socorrer sempre de algumas anotações, dizer que, como é lógico, existem vários pilares e prioridades. As prioridades da produção da habitação pública são, de acordo com o PSD, e acreditamos genuinamente nisto, assegurar a sustentabilidade social, garantir uma sustentabilidade económica e promover a sustentabilidade ambiental. Isto são as prioridades. Existem, logicamente, vários pilares, como a produção de habitação pública, como a multiplicação de centralidades ou a regulação do mercado, mas gostava de deixar aqui uma nota relevante no que diz respeito às prioridades do PSD com enfoque para a habitação destinada a jovens. E porque o PSD tem um programa, a sua utilidade, o programa eleitoral foca muito a parte da juventude, e gostava só de deixar aqui alguns apontamentos, porque é importante perceber que quer a reformulação e reforço do programa Porta 65, quer o incentivar as autarquias locais a isentarem de IMT as aquisições de primeira casa de habitação permanente para jovens. E fazendo já aqui a ponto para aquilo que tinha sido falado também pelos oradores anteriores, de que a dada altura falaríamos, daríamos algumas notas sobre também a transposição para a questão local. Quer ainda com prioridade regular de forma eficaz o alojamento local, aliás, é um tema que foi levado à Assembleia Municipal há não muito tempo atrás, numa situação específica. Também outra prioridade, adequar as políticas públicas às necessidades de reutilização de espaços e construção em contextos novos, que é também relevante. E por último, que é algo que eu considero particularmente importante, considerar a possibilidade de as autarquias tomarem posse administrativa de espaços devolutos que se encontram em elevado estado de desgaste e degradação. Isto no contexto da habitação jovem. Portanto, estas são as notas iniciais acerca desta temática, que depois, naturalmente, falaremos também sobre muito do que se tem passado ao nível do poder local aqui em Loures, a nível da habitação neste contexto, mas aqui gostava já de deixar uma nota de interesse. Existe muita coisa em que o município não está a funcionar neste campo da habitação como devia funcionar no município de Loures. E esta nota gostava de dar, não uma provocação a ninguém, mas dizer que manifestamente nós estamos de acordo com muitas das políticas nesse campo que têm sido feitas e alguns exemplos práticos têm sido, inclusivamente, muito trazidos, como já teve a oportunidade de dizer a Loures Gonçalves, do Partido Socialista. Isto tem sido muito trazido à Assembleia Municipal pela própria população. E, portanto, essas eram as notas iniciais que gostávamos de dar. Obrigado. A segunda ronda, aproveitar para procurar, eu não diria apimentar, mas dar algumas notas já mais concretas sobre o debate. Em primeiro lugar, quer dizer, dar os parabéns à fantástica cassete que o PAN aqui traz, sempre de forma cirúrgica, sempre lendo o guião para não fugir e não demonstrar as fragilidades que tem ao nível do próprio conhecimento municipal. Dar também claramente as boas-vindas ao CDS. Finalmente, ao longo destes anos de mandato, o CDS voltou. O CDS existe, o CDS tem ideias concretas e os meus parabéns e as boas-vindas ao CDS. E em especial ao Jorge, porque eu nutro um apreço grande, portanto não me levará a mal este comentário, porque é genuíno, é as boas-vindas mesmo ao CDS e ao Jorge. Dizer aqui também que percebo uma coisa que se passa aqui. Percebo que a CDU, até com o conhecimento e com a forma que o João Paulo revela sempre de um conhecimento bom dos dossiês, se cinja e se foca muito sobre as questões nacionais, as questões conceptuais da habitação, e que não vá àquilo que no Conselho de Loures se passa de errado. Mas já lá vamos. Percebo por várias razões. Percebo porque se nós formos a analisar aquilo que é o programa da CDU para o município no que diz respeito à habitação, resume-se a isto. Na sua versão reduzida, 4 linhas.
Na sua versão completa, um bocadinho mais, mas 4 pontos. Que eu não vou fazer aqui publicidade gratuita, depois a CDU dirá o que é que tem no seu próprio programa. Mas é normal que depois se faça o discurso de responsabilidade é da Administração Central. A Administração Central é que tem que ter a responsabilidade toda. Nós aqui divergimos, neste como em outros assuntos, claramente a CDU. Achamos que quando a Administração Central não resolve, o município deve tomar a dianteira. Aliás, na área metropolitana de Lisboa, estamos a ver os avanços que estão a ser feitos, nomeadamente no concelho de Cascais, não só na área dos transportes, mas muito na área da habitação, em que estão a resolver problemas gravíssimos, com o município a dizer, nós resolvemos. E, portanto, nós somos muito claros quanto a isso. Gostava de dar também foco àquilo que o representante do CDS aqui disse, relativamente às auges e todo este drama e estas soluções, ou pseudo-soluções, ou soluções que podiam ser melhores relativamente às auges nos últimos anos, mas também dar aqui uma nota de uma coisa que o PS tem dito muitas vezes. E as AIROS? Onde é que está e onde é que tem estado a CDU no município na resolução das AIROS? Esse drama, esse sim, muito mais do que as auges na nossa perspectiva, esse drama, onde é que está? A solução, onde é que está a CDU? Não vou fazer aqui um gesto a dizer bola, porque senão dizem que é ligado a alguns movimentos, mas zero de soluções nesse campo. Apesar do PSD ter dito várias vezes, e até em processos negociais para efeitos de orçamento, e tudo isso ter levantado sempre essa questão. Onde está? Agora, também é aqui curioso que o Partido Socialista agora tenha muito a dizer sobre a habitação. Eu quero recordar que o Partido Socialista, no seu documento fantástico das 20 medidas para Loures, portanto, nas suas 20 medidas mais importantes para Loures, deixem-me só aqui procurar, que eu gosto de não ser impreciso, nas suas 20 medidas mais importantes para Loures, eis aqui onde estão, em 20 medidas mais importantes para Loures, a importância da habitação para o Partido Socialista. Uma medida, a medida número 8, retomar o programa de habitação jovem, e depois aqui com a crítica de interrompido pela gestão do PSD para 3 jovens famílias. É aqui. É esta a única preocupação revelada em 20 medidas pelo Partido Socialista para o Conselho de Loures. Mas agora, vamos ainda dar depois algumas notas, e para não dizerem que o PSD apenas se limita aqui a destruir os outros e a dizer aquilo que não concorda, o PSD, num programa conjunto com o PPM, num programa de coligação, quando fomos em coligação, foi muito claro quanto àquilo que pensava na habitação. Muito claro, aliás, diria clarinho. Inseriu e incluiu a parte da habitação muito na questão do apoio social, e é muito claro, assim, para resolver alguns problemas, antes de irmos à conversa, vamos aos problemas, alguns problemas que se passam no Conselho de Loures, e há um que é grave, e que nós não podemos fugir, sim, é na habitação social, sim, é na cobrança. Quer dizer, notícia de 23 de julho de 2018, cito, o Conselho de Loures é o Conselho com a maior taxa de incumprimento a rondar os 40,5%, com uma dívida a rondar os 10,6 milhões de euros. Dívidas na habitação social. Portanto, habitação que o município fornece e que não cobra. Em Loures, 1.235 dos 2.633 inquilinos são devedores. Isto é assustador. Um senhorio, chamem-lhe o que quiser, um senhorio, alguém que tutela, não consegue controlar. Como é que depois há de fornecer condições aos restantes? Como é que depois há de fornecer uma série de questões de situações aos restantes? Mas reparem, com uma média de 46,54 euros, a Câmara fechou o ano 2017 com 40,49 dos seus inquilinos em cumprimento. 40,49%. Apesar de tudo, fantástico. Houve uma melhoria de 2% em relação a 2016. Mas vamos olhar para números que o PSD pediu. Relativamente, último número, 31 de dezembro de 2018. Total, 13.701.285 em cobrança. Mas também temos os incobráveis. Não é? Incobráveis. E deixa-me só aqui ir buscar as palavras do Sr. Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, que diz: adicionalmente é analisada e ajustada anualmente a provisão para cobranças duvidosas,
Sendo que nos últimos 6 anos, com referência a 31/12/2018, a provisão totalizou 7.487.026,84 euros. Isto é assustador. Mas vamos aqui ser ainda mais claros. Porque podemos dizer, bom, há tanta coisa aqui que é difícil o município agarrar em alguma coisa. Pois há. Só que há um bairro municipal com 4.441.000 e mais uns dinheiros em dívida. Outro com 3.848.356. E outro, já a léguas deste, portanto, aquele maior dos pequeninos em termos destas dívidas, 597.889,51 euros. Portanto, só em 3 bairros do município façam as contas. Isto é assustador. Isto ao nível da habitação até parece uma anedota. Vir-se aqui falar sobre princípios e questões gerais da habitação, quando depois não se consegue fazer nada. O PSD está à vontade e por isso é que eu puxei este assunto, porque o PSD, no seu programa, em coligação com o PPM, diz claramente: combater os abusos na habitação social com a criação de um plano que possa levar à perda de benefícios sociais municipais. Quem não cumpre tem as suas consequências. Desenvolver e implementar um regulamento municipal de benefícios sociais em que se impedem indivíduos que sejam condenados por crimes graves que utilizem certo tipo ou tenham certo tipo de benefícios. Aqui, o importante: assegurar a existência de um plano de pagamento adequado, real e ajustado à realidade de cada agregado familiar e às necessidades do município. Várias vezes o PSD tem dialogado sobre esta questão com a CDU, ainda estamos à espera. Garantir a não atribuição de benefícios sociais, mas depois, aqui, e permitam-me só terminar, que já vai longo, uma medida importante. Porque nós sabemos que as pessoas têm que ter condições também para pagar. Nós sabemos isto. Lá está. Criar 2.500 empregos para a população do concelho de Loures com dificuldades comprovadas e difícil acessibilidade laboral que residam em habitação social do município. Aqui está, e para quem diz que só há críticas, além de todas as medidas que elenquei, esta medida super importante para não falar apenas sobre não dizer mal, dizer não conseguem, não. Está aqui uma possibilidade de ajudar. E de ajudar fazendo algo bom para o município. E, portanto, por enquanto, só para dar aqui mais algum sal a este debate, dar aqui algumas notas sobre aquilo que nós julgamos que é também relevante analisar neste debate. Guardando só, por acaso, podiam-me acusar de estar a favorecer aqui o Bloco de Esquerda, mas quer dizer, jogar com as palavras e dizer que a habitação social tem que ser substituída por habitação condigna para todos. Desculpa o Bruno, é verdade. O Vítor a questão da habitação tem sido o parente pobre em Portugal. Estamos completamente de acordo. Agora, há uma coisa que é interessante, que é o Bloco fala, apregou a princípio. Quando tem a oportunidade de mexer, de estar no município com responsabilidades executivas, vê-se onde é que o Bloco mete os princípios no que diz respeito à habitação. E viu-se em Lisboa onde é que meteu esses princípios. Bom, como esta é a última ronda e tentando ser o mais sucinto possível, espero que isto não pareça quase de empreitada, mas ao Bloco de Esquerda, taxa turística, somos claros quanto a isto. O timing é fundamental para a questão da taxa turística, por mais que para o Bloco de Esquerda possa parecer que não é. Segundo, bairros para pobres, não. São bairros para as pessoas. Não são bairros para pobres ou para ricos, não é que a dicotomia dos pobres e dos ricos. Esse é que é o problema da abordagem da esquerda quanto a estas questões todas. É estas questões ideológicas dos pobres e dos ricos. E a classe média sabe-se lá onde é que fica. Quanto a lançamentos de números e mudanças de paradigma relativamente ao PSD. O PSD foi claro. O PSD apresentou e aqui fui claro quanto a várias soluções e várias questões que estão em programa. Referi também a uma questão. E falada pelo Bloco de Esquerda quanto à variação do PSD na habitação. Não era o modelo que estava errado. Então, mas o que é que aconteceu quando o PSD saiu desse plano?
O que é que aconteceu? Essa é que é a questão. É que o trabalho foi bem feito, foi muito bem feito. Pessoas do PSD e outras que até hoje em dia estão no PS, como há bocado até falávamos em off, mas o que é certo é que o trabalho foi bem feito. Agora faltou mais. Se alguma coisa faltou nesse trabalho, e eu já o disse várias vezes e digo aqui publicamente, foi ao PSD publicitar devidamente, de forma política, o seu trabalho positivo. E o PSD não soube capitalizar politicamente o bom trabalho que fez nessa altura. Disse-o várias vezes. É intocável, ou muito pouco tocável, não há nada intocável na vida, o trabalho do Sr. Vereador Trasileiro Ferreira. Foi um ótimo trabalho que foi feito. Aliás, pergunta às pessoas que foram realojadas, ainda hoje, o que é que elas acham. E pergunta a muitas delas. E há muitas daquelas cumpridoras, naquele rol de incumpridores, daquelas cumpridoras que vêm desse tempo. Porque é fácil falar de cor e dizer, não, é desde aí, que não isto, não aquilo. Não, não. Nessa altura foi muito claro que foi transmitido às pessoas e o que foi falado. Portanto, isto não vale a pena falar de cor. Bom, quanto à questão do Bloco de Esquerda nunca ter área de habitação. Pois, se está bem, mas o Bloco de Esquerda não viabilizava aquele executivo. Mas, mas as pessoas do Bloco de Esquerda que eram vereadores não estavam adstritas também aos valores e princípios? Ou isso só vale para os outros? Quando os outros dizem uma coisa, pregam uma coisa, os partidos apregam e não cumprem, isso só vale para atacar os outros. O Bloco de Esquerda não, não é? Por isso é que o Bloco de Esquerda escondeu, aliás, não escondeu, escorraçou. Aliás, até o assessor do Bloco de Esquerda, até o assessor do Bloco de Esquerda e desse vereador do Bloco de Esquerda, neste momento independente, na Assembleia Municipal de Lisboa, porque até esse quadro, esse ótimo quadro do Bloco de Esquerda que se chama Rui Costa, foi escorraçado apenas por dizer o que pensava. Portanto, vamos perceber do que estamos a falar. Bom, quanto ao PAN, é difícil rebater cassetes. À CDU, vamos ser claros. A CDU pode dizer o que quiser. Agora, o que a CDU não pode fazer de conta é que as coisas não se passam. E como não pode fazer de conta as coisas não se passam, era bom que a CDU fosse ver as 12 habitações municipais na parcela 6 estão a ser ocupadas de forma irregular, supostamente sem conhecimento da Câmara Municipal, mas eu dou esta de borla, 12 habitações na parcela 6 nas últimas 3 semanas utilizadas de forma ilegal, alugadas ou vendidas a chaves a terceiros. Câmara diz zero. Abastecimento de água e eletricidade, já sabemos de que tipo é que é, não é? Portanto, esta fica de borla para a CDU, que vai ver, vai estudar, vai pensar, ver situação específica, vão lá ver o que é que se passa. Mas, é verdade o que diz o PPM. E, aliás, o PPM e o PSD, no seu programa de coligação, o PPM e o PSD falaram sobre as medidas de controle e fiscalização que são necessárias. E, portanto, não vale a pena falar muito mais sobre isso. Medidas e análise do problema. Muito bem. Sabem-se. Sabemos perfeitamente qual é a análise do problema e o PSD hoje disse aqui medidas concretas. Algumas que são até polémicas, mas disse-as. São o que são. Bom, relativamente ao PS e ao plano de pormenor do Prior Velho, quer dizer, eu custa-me um bocadinho entrar, como já disse na Assembleia Municipal, nesta discussão de o meu plano de pormenor é melhor que o teu. Quer dizer, não vou entrar por aí. Sabemos os erros do plano de pormenor e também sabemos os sentidos de voto esse plano de pormenor. Quanto ao PS, só uma última nota e quanto à resposta que o PS podia querer sobre esta questão de PSD e a Nacional e o Parlamento e tudo isso. Quando há jeito ao PS, pode haver um PS em Loures e pode haver um PS nacional. Quando há jeito aos outros, já não pode haver e já se quer que as coisas sejam sempre de um fio condutor exatamente igual. Não, estamos cá para defender as populações, dizemos aquilo em que acreditamos, no caso concreto, específico da população de Loures, nunca nos escondemos. Últimas 3 notas para a CDU. Não foi falado em contradição. O que foi falado é que a perspectiva da CDU para o PSD é uma perspectiva errada. Porque quando é preciso, o município deve intervir, não é colaborar, é deve intervir. Deve meter as mãos na massa e assumir. É isto que nós achamos. A posição da CDU é outra, mas isto é o que nós achamos. CDU também diz que o PSD não apresentou propostas. Apresentou. É preciso repetir, é preciso ir buscar outra vez o programa e ler outra vez as propostas. O PSD apresentou aqui propostas como apresentou em todas as negociações de orçamento. E em todas as negociações de orçamento, estas foram estadas para canto. E aquelas que não foram estadas para canto e que foram ditas que iam ser vistas, ainda hoje, uma discutida no primeiro orçamento, já 2 orçamentos depois,
Ainda se está à espera de medidas de fiscalização e de uma série de coisas. Ainda se está à espera. E para terminar, mais uma vez, vemos uma coisa da CDU. Fantástica. Estamos a ver, estamos a estudar, estamos a pensar, estamos a analisar. Já lá vão 6 anos, meus senhores. 6 anos. Estamos a ver, estamos a pensar, estamos a analisar. Era bom que tivéssemos uma CDU de análise rápida, de pensamento rápido e de decisão ainda mais rápida.